verdade, dê o melhor aplauso a Ele. Aleluia. O nosso poder está nele. Ó, Mulher Maravilha. Na minha época era assim, ó. Não, era assim, com a perna aberta, sei lá. Mulher Maravilha agora é assim? Mudou tudo, né? Eu ainda sou dessa época. Ela fazia o seguinte, ela dava uma voltinha, punha a mão aqui, aí já era. Já era. Poder, poder, poder. Você pode tomar o seu lugar. E eu quero que você saiba que nessa noite, o Senhor vai fazer você uma mulher maravilha, uma mulher cheia do poder de Deus. Ah, minha filha, você achou que você era fraca, né? Você achou que você não ia conseguir vencer suas guerras. Talvez você tenha entrado nesse lugar com esse pensamento. Está derrotado, está tudo acabado, não tem mais jeito. Eu quero te dizer, o Senhor, Ele vai te encher de poder. O poder do Espírito Santo de Deus, que fará com que você vença todas as suas batalhas. Você vai sair daqui hoje com essa guerra aí que você está enfrentando vencida. Em nome de Jesus. Vamos combinar uma coisa? Eu não quero ministrar para as paredes. Eu quero ministrar para mulheres cheias do poder de Deus. Então, quando vier uma palavra do céu para você, mesmo que você grite sozinha, não tem problema. Você vai dar um glória a Deus, você vai dar um amém, você vai dar um aleluia. Você vai cair aí, girar na giraia. Como é que fala? Como é que fala? Rodopiar, rodar no manto. Faz o que você quiser. Cair no reteté. Mas você não vai ficar calada. Porque nós vamos hoje cessar o tempo em que o diabo calava a tua voz. A partir de hoje, tua voz vai estar mais alta e audível do que nunca. Você vai colocar o diabo no lugar dele, debaixo dos seus pés, e vai se encher do poder de Deus, amém? Algumas receberam, outras estão entrando no manto, daqui a pouco elas entram aí no eixo. A Cecília é a minha 12 mais pentecostal. Sabe qual a sugestão que ela deu, gente? Para a gente ver vestida de Mulher Maravilha, de fantasia. Eu falei, não, aí já é demais. Pôr uma camiseta já tá boa, né? Já tá bom. Mas vir vestida de capa? Você está viajando, Cecília. Mas ela é assim, né? Minha irmã, presta atenção nisso. O Senhor tem me incomodado muito nesse tempo. E eu tenho me apaixonado por esse ministério com mulheres. É incrível, né? Essa é a rede que a gente menos divulgou. A gente, aliás, não divulgou quase nada. Nem domingo eu falei da rede, esqueci. Porque nós estamos com alguns projetos grandiosos aí para acontecer que eu não queria tirar o foco. Mas eu sei que as mulheres que querem mais de Deus, é só você colocar no Instagram, elas correm para cá. Que é o teu caso. Mulheres que valorizam a presença de Deus. Mas eu tenho estado muito preocupada com as atitudes e decisões que as mulheres têm tido nos dias de hoje. Porque nós estamos vivendo um tempo em que o nosso inimigo tem usado a figura da mulher para distorcer os princípios de Deus. E ele tem colocado, através dessa distorção, tantas enfermidades na nossa alma. As mulheres hoje, elas querem ser empoderadas. E por querer tantas coisas que estão divergentes da palavra de Deus, elas estão acabando se enfermando ainda mais. As mulheres nunca estiveram tão enfermas do que nesses dias. E por outro lado, nunca tem se falado tanto em empoderamento feminino. Então Deus tem me incomodado muito quanto a isso. Porque o inimigo que odeia a mulher, ele tem tentado tirar a mulher do propósito de Deus. E ele tem tirado os teus pés do propósito e das conquistas que Deus tem para você. Nós temos vivido um tempo em que as mulheres, elas procuram ser maiores e melhores que os homens. Mulheres que querem se igualar a algumas coisas que nós não podemos nos igualar. Primeiro em força, impossível. Homem é muito mais forte que uma mulher. E em outras áreas também,
As mulheres estão procurando ser melhores, maiores do que os homens para provar o quê, irmã? Se essa tem sido as suas atitudes, se você tem agido dessa forma, eu tenho uma palavra para te dar. Por favor, mude hoje. A tua força não está em você, não está em convicções desse mundo, não está nesse empoderamento feminino que o mundo tem pregado, mas a tua força está no poder de Deus. E o Senhor, Ele vai te colocar da forma certa, no lugar certo, da maneira correta, cheia do poder de Deus, da autoridade do Senhor, vencendo todas as suas guerras. Você não precisa entrar num embate com o outro gênero, o gênero masculino, para você provar que você é alguma coisa. Você é poderosa em Deus. Você é poderosa em Deus. E o grande problema que eu tenho visto é que essa insubmissão que a mulher hoje não tem mais, que a insubmissão que ela hoje tem, ela não é mais submissa ao homem, tem destruído casamentos. E é o projeto do inimigo. É isso que ele quer. As mulheres querem ser independentes e autossuficientes. Isso tira você do propósito de Deus, porque o propósito de Deus é que você seja dependente dEle, e não independente, autossuficiente. Hoje as mulheres, elas lutam pela sua independência financeira, e os princípios da palavra diz, a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós precisamos prosperar, os dois juntos. O homem e a mulher juntos devem prosperar. Eu não preciso ter independência financeira, porque eu não quero depender do meu marido. Por que você tem medo de depender do teu marido? Porque você já está achando que o teu relacionamento não vai dar certo, então não vai dar. Mas o princípio da palavra faz com que você seja dependente de Deus e juntos prosperem. Nem ele precisa ser independente financeiramente, nem você. Nós estamos casados porque nós somos um só corpo, servimos um só Deus, um só Senhor e nos movemos no mesmo princípio, na mesma visão, nos mesmos objetivos. Conquistar tudo juntos. Tudo juntos. Hoje as mulheres, elas são donas do seu próprio corpo. E elas acham que elas podem usar os seus corpos como elas desejam. E esqueceram do princípio de que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então esse empoderamento feminino tem tirado você do propósito de Deus. Tem tirado muitas mulheres do propósito de Deus. A maioria das mulheres hoje não querem ser mais submissas ao seu marido, mas querem ter igualdade de gênero. A maioria das mulheres hoje querem provar a qualquer custo que são independentes e fortes. E esquecem o que está lá descrito em Filipenses 2,13, porque é o Senhor quem efetua em nós tanto querer quanto realizar de acordo com a sua vontade. Então nós precisamos ser dependentes do poder de Deus, entendeu? É do poder dele, é do poder dele. Você precisa entender nessa noite que o seu verdadeiro poder está em Deus. Vira para a mulher que está ao seu lado e diga: ô Mulher Maravilha, o seu poder está em Deus. O seu poder está em Deus. E eu quero meditar nessa noite com você na história de uma mulher que para mim é uma mulher maravilha na Bíblia. E o nome dela é Esther. Olha o que diz o texto de Esther. Inclusive tem um livro contando a história dessa mulher. Esther, capítulo 4, versículo 16, eu já vou lendo para adiantar, mas deixa a tua Bíblia aberta no livro de Esther, que nós vamos usar vários textos aqui nessa noite. O livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha a declaração dessa mulher. Mulher cheia do poder de Deus. Para mim, essa é uma mulher maravilha. Uma mulher capaz de fazer o que Deus mandasse. Mesmo que ela viesse a morrer.
porque ela dependia do poder de Deus e sabia que o Senhor poderia respaldá-la. O livro de Esther, ele conta a história dessa mulher extraordinária que ela conhecia as suas limitações. Ela era submissa à vontade de Deus, ela tinha seus medos, como todas nós temos. Quem aqui tem medo? Todo mundo tem medo, gente. Todo mundo tem medo. Nós temos os nossos medos, e o problema não é ter medo. O grande problema é você agir pelo medo. Essa mulher aqui, ela era submissa, ela tinha os seus medos, ela conhecia as suas limitações, ela não se movia pela força do braço dela, mas ela se movia pelo poder do Espírito Santo. E ela viveu numa época muito complicada. Esther, ela viveu na época do Império Persa, quando o Império Persa era o maior e mais poderoso império que existia no mundo. E naquela época, esse Império Persa, ele era governado por um imperador chamado Assuero. Em algumas traduções, Xerxes. Que nome feio, né? Xerxes. Fala aí, olha que gostoso falar Xerxes. Xerxes, é gostoso falar Xerxes. Mas a gente vai chamar o rei Xerxes, o imperador Xerxes, de Assuero, para ficar mais bonitinho, tá? Ela viveu na época desse homem, e ela vivia na Pérsia. E esse homem, ele não era uma pessoa boazinha. Ele era um homem muito temperamental. Muito temperamental. Ele era dono da verdade. Vê se você está se familiarizando com Esther nesse momento. Você também convive com um homem não muito fácil de lidar? Você também tem alguém dentro da tua casa que é dono da verdade? Que hoje ele quer uma coisa, hoje ele concorda com uma coisa, no outro dia não concorda mais. Que às vezes chega a ser violento, agressivo, não só com atitudes, mas também com palavras. Está tendo alguma ligação? Ela vivia debaixo do domínio desse homem. E era muito difícil conviver com Assuero, porque ele era bipolar. Ele era um tirano. Ele tinha o poder sobre a vida e sobre a morte. Bastava ele fazer um aceno com a cabeça ou estender o cetro, alguém vivia ou morria. Então não era fácil você conviver com uma pessoa assim. Com certeza não deve ser fácil você conviver, se esse é o teu caso, com uma pessoa com essas características. Seja seu marido, seja seu irmão, seja teu pai. Não é fácil. Só que eu li essa semana um livro, Mulher que Deus Usa. E num dos capítulos desse livro, descreve sobre a história de Esther. E essa autora desse livro, ela fala sobre alguns episódios históricos que a Bíblia não conta sobre Assuero. Beli, olha que interessante. Eu só estou contando isso para você entender, e eu queria que você se colocasse na posição de Esther, imaginasse o contexto em que ela estava vivendo, ok? Essa autora, ela diz que esse imperador Assuero tinha um oficial, que era o principal oficial dele, que se chamava Pitius. E um dia, ele ofereceu muito dinheiro para Assuero, para que Assuero pudesse ter uma ação militar em relação ao exército persa. E ele disse, se você autorizar que o exército tenha esse posicionamento, eu vou te dar uma fortuna, Assuero. Ele gostou tanto da sugestão daquele militar, que ele não recebeu a fortuna, mas ele deu um presente para aquele homem. Porque ele achou sensacional a sugestão desse comandante. Só que olha como esse homem era terrível, gente. Tempos depois, esse mesmo homem que tinha dado uma boa sugestão para o rei, ele chega para o imperador, para o rei Assuero, e diz o seguinte: olha, nós vamos ter um novo combate, uma nova batalha, mas eu queria que você liberasse o meu filho mais velho de guerrear nessa batalha. Ele ficou tão irado que sabe o que ele fez? O mesmo rei que amou a sugestão desse mesmo homem, tempos anteriores, e deu presente a esse homem, ele chega para Pitius, fica tão irado que pega o filho dele e corta o filho dele no meio. E além de cortar o filho dele no meio, faz o exército passar por cima das partes daquele jovem.
É esse homem violento e terrível que será o rei de Ester. Então talvez você até hoje tenha lido o livro de Ester e pensado, ai que legal, né? Ester foi escolhida para ir para o palácio. Olha que palácio. Olha debaixo do domínio de quem? Sabe por quê, irmã? Porque a grama do vizinho sempre é boa, sempre é verde. O casamento do vizinho sempre é bom, não tem problemas. O teu que é uma desgraça. Não, todas nós temos as nossas guerras, todas nós temos as nossas lutas, os nossos desafios. A diferença é como nós nos posicionamos diante deles. O nosso poder está em Deus. E olha, essa autora, ela conta mais uma história, para você ver a loucura desse homem. Um dia o mar ficou tão revolto, que a tempestade destruiu 300 navios desse rei Assuero. Sabe o que esse louco fez, Julinha? Pegou uma cinta de couro e ficou batendo no mar, no oceano 300 vezes, revoltado, como se ele estivesse ali condenando o oceano, cada batida por um navio que ele tinha perdido. Louco! Esse é Assuero. E agora eu vou contar a história, essa história que a Bíblia não conta, mas que os historiadores sabem. E agora eu vou entrar na mulher maravilhosa que foi Ester, no meio de situações tão adversas. Eu quero dizer que Ester, ela merece ser honrada e modelada por nós. Você precisa sair daqui nessa noite assim como Ester. Se você for começar a ler o livro de Ester, e eu aconselho você a ler esse livro na tua casa, ele é tão pequeno, mas tão rico de ensinamentos. Você vai ver que tudo começa, o livro de Ester começa contando que existia o palácio de Assuero, e Assuero deu um banquete, convidou todos os príncipes das 127 províncias da região para ficar 7 dias em festa com ele. Fazendo o quê? Bebendo a ceva. Indo para a adega do palácio. E 7 dias ele enchia a cara com aqueles 127 reis, príncipes. Depois de 7 dias, imagina, minha irmã, imagina 7 dias, homens bebendo sem parar. Eles já estavam bêbados, eles já estavam alterados. E a Bíblia diz que depois de 7 dias, esse rei, esse imperador Assuero, que gostava de se amostrar, ele passou um ano mostrando tudo que ele tinha, as riquezas que ele tinha no palácio. Não satisfeito com isso, deu essa festa de 7 dias e decide, bêbados, chamar a rainha Vasti, para que ela pudesse se apresentar àqueles homens. O versículo 11 de Ester, capítulo 1, diz que Vasti era muito bonita, muito formosa. E quando os 7 eunucos foram lá chamar a rainha Vasti para dizer, Assuero está te chamando para você ir lá se apresentar para os homens, para os 127 homens. Ela disse, eu não vou. E quando Assuero ficou sabendo que a rainha Vasti não ia, ele ficou tão endemoniado, que ele tirou Vasti dessa posição nobre. Destituiu a rainha Vasti. E é aqui que entra a história de Ester. É aqui, nesse momento, que Ester entra em cena. O que o rei decide fazer? Ele decide fazer um concurso de beleza. Miss Pérsia. É Pérsia, né? Confundi com Quércia. Concurso de beleza. E ele pede para os seus assessores andarem pelas províncias e escolher as virgens mais belas que existiam naquela região. E entre aquelas mulheres lindas, que eu imagino que eram maravilhosas, quem foi escolhida? Ester. E aqui, olha que interessante. Ester foi escolhida para estar ali, com aquelas sei lá quantas mulheres, se era uma por província, eu sei que eram várias mulheres,
que estariam ali no palácio. Esther, em hebraico, quer dizer Hadassah. E na língua persa, quer dizer Esther. Você percebeu aqui, e eu quero trazer aqui abrir um parêntese. Esther era órfã de pai e mãe. Esther, ela era criada, educada pelo seu primo Mardoqueu. E eu quero abrir um parênteses aqui para que você pense. Você já percebeu como Deus escolhe as pessoas mais improváveis? Escolheu uma órfã, cheia com certeza de feridas na alma. Ele escolheu uma mulher abandonada, rejeitada. Ele escolheu uma mulher que não tinha valor aos olhos humanos e era judia. E ali as pessoas odiavam os judeus. Você sabe por que você está aqui? Porque Deus, Ele é o Deus da recompensa. Ele escolhe os improváveis para recompensar toda a guerra, toda a tristeza, todas as dores, todas as feridas que você teve no decorrer da tua história. Deus te chama para te honrar. Porque você não precisa de honra de homem, você não precisa ser exaltada por homem, você só precisa do poder de Deus. E Deus sempre escolhe aqueles que não são para envergonhar os que são. Deus pega os mais improváveis, os mais doentes, os mais cheios de ferida, para colocar em lugar de honra. E eu estou falando de você nessa noite. Eu estou falando de mim nessa noite. O Senhor, Ele te escolheu. Então eu já quero aqui, eu não gosto de ficar passando a mão. Quem me conhece muito bem sabe que eu não gosto de vitimismo. Então está na hora de você parar, sair dessa posição de vítima e saber que o Senhor te escolheu. Porque Ele é o Deus da recompensa e Ele vai te honrar. Tudo deu errado até hoje, mas Deus não perdeu o controle. Ele vai te colocar em lugar de honra. Ele poderia ter escolhido outras pessoas, mas Ele escolheu você. Ele me escolheu para nos honrar e cumprir um propósito grandioso que Ele tem para mim e para a tua vida. Se você crê nisso, você pode dar um aplauso ao Senhor, dar um glória a Deus, fazer alguma coisa se você crê nisso. Deus escolhe os improváveis. Os doentes, Deus escolhe aqueles que foram abandonados para honrá-los, para honrá-los. E eu não vou citar aqui homens e mulheres da Bíblia, porque se você for ver, todos, a maioria deles eram esses, os improváveis. Não eram os melhores, mas eram os que ninguém dava valor. Esther, ela se submete a viver 1 ano de tratamento de beleza. Quem queria passar 1 ano no spa? Gente, foi 1 ano de spa. A Bíblia diz que 6 meses, eu anotei aqui como era o tratamento. 6 meses ela foi ungida com óleo de mirra. Só tratamento de óleo de mirra. Massagem com óleo de mirra. Gente, imagina como ficou a pele dessa menina. Outros 6 meses, o tratamento foi com cosméticos e perfumes. O que foi? Não é legal? Deve ter sido muito legal. Imagina, é que vocês ficaram com uma cara, acho que de inveja, né? Ficou todo mundo assim, ó. Meu marido fala com um cocô no nariz, sabe? Gente, 1 ano de tratamento de beleza num spa, no melhor spa que tinha. E depois de 1 ano, ela foi chamada à presença do rei. E quando ela foi chamada na presença do rei, Assuero se agradou dela. E sabe o que ele fez? Escolheu ela entre sei lá quantas centenas de mulheres para ser a substituta da rainha Vasti. Colocou uma coroa na cabeça daquela jovem Esther. E ela se tornou rainha a partir daquele momento. Só que eu quero te dizer uma coisa. Esse 1 ano de tratamento de Esther, naquele spa, naquele palácio, não foi apenas para que ela fosse bonita, para que a pele dela estivesse bonita, mas eu creio que o Senhor deixou ela lá 1 ano, naquele spa, naquele palácio, para forjar ela uma mulher cheia do poder de Deus, para que ela pudesse fazer diferença entre os princípios que ela conheceu desde a sua infância, na lei do Deus de Israel, e ver que havia diferença entre
ao posicionamento e à lei da Pérsia. Eu creio que Deus começou a forjar aquela mulher porque sabia que ela ia precisar ter muita força, muito poder de Deus. E ela ia precisar ter algumas atitudes que são muito importantes. Muito importantes. Antes de falar dessas 3 atitudes, eu vou falar em 10 minutos daqui para frente, hein, gente? Em nome de Jesus, 10, 15, vai? 15 minutos que tem aqui, ó, 14. Oh, Josué orou e o sol parou. Eu vou orar para esse cronômetro parar aqui. Ou Deus tocar no coração ali de quem está no reloginho. Sabe o que aconteceu antes de eu falar dessas 3 atitudes que você vai ter a partir de hoje? Ela tinha um primo, Mardoqueu, e ele ficava na porta da cidade. Só ficava na porta da cidade quem tinha algum cargo de honra. Só que nesse momento, eles conheceram o demônio, o inimigo. Assim como você sabe que você tem inimigos e ele se levanta contra você. Você sabe que você tem que vencer uma guerra por dia. Você sabe que tem um inimigo que quer te matar, roubar e destruir. E roubar todos os seus sonhos, todos os projetos de Deus. Quer tirar a sua vida, quer tirar a tua alegria, quer roubar seus sonhos. Esse inimigo aqui, na história de Esther, era Amã, um endemoniado, que quando viu Mardoqueu na porta da cidade, Beli, todos tinham uma lei, todo mundo que visse Amã tinha que baixar a cabeça. Não era pôr a mão no chão, se ajoelhar e adorar. Não, diferente do que era com Daniel. Era só fazer isso. Qual o problema? Era difícil? Vocês acham que era difícil fazer isso? Não era difícil, mas Mardoqueu era o único judeu que não baixava a cabeça. Sabe por quê? Porque todos podem fazer algo que aparentemente é fácil, mas quando você conhece o teu inimigo, você não baixa nem a cabeça para ele. Você se posiciona. E Mardoqueu se posicionava, não baixava nem a cabeça. E aquilo deixou Amã tão irado, tão revoltado, que Amã arquitetou um plano. E chegou para Assuero e disse: olha, rei, eu tenho um plano. Existe aí um povo que a gente precisa acabar com eles, são os judeus, nós vamos matar todos eles. E convenceu Assuero a fazer esse decreto, pegar o anel dele e selar esse decreto. E a Bíblia diz que um decreto persa não poderia ser revogado. E o dia da matança, do extermínio dos judeus, iria ser dia 13 de dezembro. Quando Mardoqueu ficou sabendo disso, procurou Esther. E falou: Esther, mandou um recado para ela. Esther, que estava lá toda bonitona, no spa. Você precisa se posicionar. E a primeira característica que eu quero aqui compartilhar com você é: está na hora de você ter coragem. Se posicionar com coragem. Porque Esther foi convocada a entrar na presença do rei e clamar pela vida dos judeus. Só que a Bíblia diz que se qualquer pessoa entrasse na presença de Assuero, ou do imperador, ou do rei Assuero, ela iria ser morta. Porque você só podia entrar na presença do rei convidado. E ela ficou desesperada. Só que eu quero que você saiba que nessa noite, mulher, está na hora de você ter coragem para tomar a decisão correta. E nem sempre a decisão correta é a que nos deixa em situações confortáveis. Esther estava numa situação confortável, mas ela precisou tomar uma decisão. Ela precisou ser corajosa. E olha, as decisões que você sabe que você precisa tomar e até hoje você não tomou, é porque você não quer sair da tua zona de conforto. Sem coragem, sem poder. Sem posicionamento, sem poder de Deus. As decisões corretas muitas vezes nos tiram de uma posição segura, confortável. Ela era rainha, mas ela sabia que isso não representava nada, porque Vasti já tinha sido arrancada desse posto. Muitas vezes nós agimos e vivemos querendo suprir nossas necessidades fisiológicas e emocionais. Nos relacionamos com pessoas que não deveríamos. Presta atenção que isso aqui é uma palavra de Deus para você, mulher. Muitas vezes nós nos relacionamos com pessoas que não deveríamos só para saciar nossos desejos.
E muitas vezes nós magoamos pessoas inocentes. Homem com aliança no dedo não é teu, ele tem dono. E para você saciar suas vontades, muitas vezes você está ofendendo e magoando pessoas inocentes, só para curtir o momento. Você é casada, o que você está conversando no WhatsApp com um homem? Está na hora de você ter coragem para tomar essa decisão, que você sabe que precisa tomar e ainda não tomou. Porque senão você e todo o seu povo vai morrer. Porque o diabo vai arrumar brecha para entrar na tua vida. É por isso que tem tanta gente sofrendo. Porque não tem coragem de tomar decisões corretas. Querem saciar suas vontades. Ou muitas vezes nós somos omissas nas nossas posturas. Eu até perguntei para o pastor: Nobo, você acha muito duro eu falar isso? Ele: não, pode falar, que me incomodou. Mas muitas vezes, muitas mulheres são omissas e para saciar seus desejos carnais, levam para dentro das suas casas homens que fazem promessas e colocam em perigo a idoneidade dos seus filhos. Homens que acabam, você sabe, fazendo o que com seus filhos? E muitas vezes as mulheres nem acreditam quando um filho conta. Está na hora de você tomar coragem para tomar decisões corretas. Não se mova pelo que você quer, se mova pelo poder de Deus. Saia dessa zona de conforto. Você não precisa de ninguém, você só precisa de Deus. Só de Deus. Esther, ela arriscou sua própria vida, entendendo que a sua posição não era um privilégio a ser desfrutado, mas uma grande responsabilidade diante do mundo. Deus está falando com você aí, mulher, além de mim? Diga amém. Ela teve que ter coragem para defender seu povo, defender sua família, defender suas crenças, mesmo sabendo que tudo que estava ao redor dela eram decretos de morte, bem diferentes dos decretos que ela conhecia. Mulher, na palavra, nós recebemos tudo o que nós precisamos de tratamento no corpo, na alma e no espírito. Você não precisa de óleo de mirra, você não precisa de especiarias e você não precisa de perfume. Você só precisa da palavra de Deus, que vai saciar e te dar tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Esther, ela foi durante um ano inteiro treinada para entender a diferença entre os princípios do povo de Deus com os princípios da Pérsia. E ela fez a escolha certa. Ela teve coragem para fazer a escolha certa. Eu quero te dizer uma coisa, amiga, nessa noite. O evangelho não precisa de defesa. O evangelho precisa de testemunho. O evangelho precisa de homens e mulheres que se levantem, não para ficar falando o que a Bíblia diz, mas para viver o que a Bíblia diz. Precisa de pessoas que deem testemunho, e não que fiquem defendendo em redes sociais o que a Bíblia diz que nós precisamos fazer. Está na hora de você dar um excelente testemunho para Deus, amém? Está na hora de você viver um testemunho verdadeiro de quem você é em Cristo Jesus. Deus te trouxe até aqui para te lembrar que Ele é o soberano Deus e que sua vida está nas mãos dEle. E Ele vai te dar coragem para você vencer todas as suas guerras. Eu sei que a tua guerra deve ser muito difícil, porque a de Esther era. Eu sei que não é fácil tomar uma decisão muitas vezes e nos posicionar diante de situações ou diante de pessoas como Assuero. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui para dizer: eu estou contigo. E eu vou te dar vitória sobre todas as suas guerras. Não negocie os meus princípios. Dê testemunho do meu evangelho. Amém? Amém? Então tenha coragem e se coloque na dependência do Senhor. Eu amei uma frase que eu li hoje. Coragem não significa que nós não vamos ter medo, porque Esther teve medo ao ponto de falar para Mardoqueu: mas se eu me apresentar na presença do rei, eu vou morrer. E Mardoqueu virou para ela e falou: será que não foi para isso que Deus te colocou na posição que você estava, órfã? Será que não foi para isso que Deus te colocou na sua posição? Para que você traga livramento para o teu povo? Ela estava cheia de medos.
E eu imagino que não deva ter sido fácil para Esther. Mas essa frase me impactou hoje à tarde. Coragem não significa que nós não temos medo. Significa que nos recusamos a ser aconselhada por eles. Os seus medos não podem nortear a tua vida. Os seus medos não podem dominar você. Me ajuda. Os seus medos não podem definir suas decisões e posturas. Mas os seus medos não podem ser seus conselheiros. Mas você precisa, apesar do medo, ter coragem. Sabe aquele ditado? Tá com medo, vai com medo mesmo? É isso. Tá com medo, vai com medo mesmo. Segunda coisa, tenha paciência. Olha o que diz Esther, capítulo 5, versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada, e quando viu a rainha Esther ali no pátio, ele teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro, e o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã, venha com o meu inimigo, com o demônio mesmo. Venha com ele a um banquete que eu lhe preparei. Esther, irmã, ela poderia ter, na hora que o rei estendeu o cetro, e na hora que o rei disse: pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou, ela poderia ter falado: então é o seguinte, eu queria que você matasse um camarada aí. Ela não poderia ter falado? Mas ela tinha uma característica que nós não temos, muitas vezes, e precisamos ter. Diga à pessoa que está ao seu lado: paciência. Tenha paciência. Tenha santa paciência. Tenha paciência. Esther, ela esperou o momento certo. E sabe qual é um dos grandes erros das mulheres? É porque nós não temos paciência. Nós queremos tudo rápido e nós sabemos que temos um poder de manipular os homens. Tudo que a gente quer, a gente consegue. Consegue ou não consegue, gente? Claro que consegue. Consegue. O que eu quiser eu consigo. Consigo, gente. Por isso que a gente precisa de sabedoria de Deus, porque senão nós passamos a ser manipuladoras dos nossos maridos. Passamos a mandar na nossa casa. Passamos a direcionar as decisões do nosso sacerdote. Esther, cheia do poder de Deus, essa mulher maravilhosa, ela soube o momento certo. Teve sabedoria. E ela chega para Assuero e diz: o que eu quero? Eu quero só que você venha junto com Amã num banquete que eu vou fazer para você. Aí fez mesa posta. Deixou aquele banquete maravilhoso. Além de paciência, ela agiu com honra até com quem queria matá-la. Olha, aqui tem um desafio para nós aqui, hein, gente? É fácil honrar quem ama a gente. Difícil é honrar quem está nos prejudicando. Mas o princípio da honra é para todos. Ela honrou até quem queria matá-la. Ela teve paciência e honra. Fez um banquete, o melhor banquete possível. E nisso chega lá Assuero e o desgramado do Amã. E ela bonita se manteve na linha, ó, no salto. E no meio do banquete, o rei pergunta de novo para ela: Elaine, o que você queria mesmo? Faz um pedido. E ela diz: meu pedido é que amanhã vocês voltem para um segundo banquete. Vai tomar banho essa mulher. É um exemplo de paciência. Eu já tinha mandado cortar a cabeça de Amã. A gente não teria feito isso? No mínimo 39 chicotadas, mais um. Mas não, ela: vem num outro banquete que eu vou preparar para vocês amanhã. Além de paciência, ela agiu com honra e não com desonra. Só que sabe por quê que ela fez isso? Porque ela estava sendo dirigida pelo Espírito Santo.
Como você sabe disso, pastora? A Bíblia diz que quando ela falou para Mardoqueu, tudo bem, eu vou arriscar minha vida. E a Bíblia diz que ela disse, se eu morrer, se eu perecer, pereci. Então você vai fazer o seguinte, Mardoqueu, eu vou estar 3 dias em jejum, eu e as minhas servas. E você vai convocar todo o povo judeu para também ficar 3 dias em jejum. Pergunta, quando você está numa situação muito difícil, você tem paciência ou você jejua, ora e espera? Está na hora de você vencer suas guerras, Mulher Maravilha, no joelho, no jejum, na oração, na dependência, na paciência, porque não é na tua hora, não é do teu jeito, é no jeito de Deus. E a gente atrasa os projetos de Deus, ou toma decisões erradas, ou manipula as pessoas por não ter paciência. Então você precisa ter paciência e dependência de Deus. Quantos dias você espera para ter uma resposta do mover de Deus, mulher? Quantos dias é o máximo que você consegue esperar? Porque eu já tive discípulas que me procuravam, de verdade, minha vontade era esganar. Falava assim, pastor, é o seguinte, a última vez que vocês fazem um ato profético para ir lá no altar e eu vou. Porque eu já coloquei prazo para Deus. Se Deus não me der um compromissado até dezembro, eu não aguento mais, eu vou procurar fora. Vai, abençoada. Não dá raiva, pastora Ivy, que está fazendo aniversário hoje, essa maravilhosa, mulher maravilhosa. Pode dar um aplauso ao Senhor por ela? Amanheceu o dia profetizando sobre a vida dela. Mulher imitável. Mas não dá raiva, mesmo você sendo quase um querubim? Dá raiva. E aqui a minha pergunta é, pare de colocar tempo para Deus, tenha paciência, dependa do Senhor, jejue e ore antes de tomar decisões importantes. Esse caos que está a tua vida, esse problema que você está vivendo, essa guerra que você está enfrentando, não vai ser vencida na força do teu braço, vai ser vencida com jejum, com oração, com paciência. Espere no Senhor e Ele responderá os desejos do seu coração. Confia nele e Ele tudo fará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 40 diz, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu gritei por socorro. Espera e dependa do Senhor. Uau! E aí o que acontece? No segundo banquete, já terminando, no segundo banquete, o rei Assuero chega para Esther e fala, pronto, estamos aqui, eu e Amã no segundo banquete, e agora, qual é o teu pedido? Ela diz o seguinte, rei, tem uma pessoa que está querendo nos matar. Melhor, um detalhe antes, naquela noite, entre o primeiro e o segundo banquete, o rei não conseguia dormir e pediu para alguém ler as crônicas do rei. E dentro daquelas crônicas, quando foi lido para ele, foi falado de um homem chamado Mardoqueu, que tinha defendido a vida do rei Assuero, de pessoas que queriam matá-lo. O rei Assuero para e fala, mas esse homem foi honrado? Não, então eu quero que honrem esse homem, porque ele me livrou da morte. No dia seguinte, antes do banquete, ele chama Amã e diz, Amã, o que você faria para honrar alguém que te honrou e te livrou da morte? Amã achou que o rei estava falando dele, mas não. Ele tinha acabado de fazer uma forca para Mardoqueu naquela noite. E ele diz para o rei, achando que a honra era para ele, eu colocaria esse homem em cima do cavalo mais lindo que tem aqui no seu império, e colocaria um manto de honra sobre ele, e ele andaria pelas ruas e todo mundo honrando esse homem. Ele diz, então faz isso, pega esse bichinho aí, esse cavalo, chama Mardoqueu, põe Mardoqueu em cima desse cavalo, coloca um manto de honra nele, e todos vão ter que se curvar a esse homem. Você pode dizer amém pelo menos?
Sabe por quê? Porque até os teus inimigos vão ter que sentar na tua mesa e você vai ter vitória e honra na presença dos seus inimigos, como diz o Salmo 23. Até os teus inimigos vão ter que se prostrar e te honrar. Sabe por quê? Porque você é uma mulher de Deus, cheia do poder de Deus, paciente, corajosa, que não se move pelas suas forças, pela sua vontade, mas você se move pela instrução e o poder do Espírito Santo. E no dia seguinte, Amã chega para o banquete irado, porque teve que honrar o homem que ele ia matar. E quando Assuero vira para Esther e diz: qual é o pedido, minha linda, cheirosa, mirrenta é porque está cheia de mirra, cheirosa, pele de bebê, o que você quer? E ela diz: tem um homem que está tentando acabar comigo e com a minha família. Ele diz: quem é esse? Porque ele vai morrer hoje. É esse que eu preparei 2 dias de banquete, Amã. Paciência. Haja na hora certa. O Senhor vai dar o teu inimigo, os teus inimigos nas tuas mãos. O Senhor vai te dar tudo o que você precisa de vitória. Aquele homem foi enforcado na forca que ele mesmo fez. Porque ninguém se levanta contra uma mulher de Deus como você, minha irmã. Ninguém fica te desonrando, ninguém fica te humilhando, ninguém fica te desprezando e fica impune diante do Senhor. O inimigo não vai continuar te humilhando do jeito que ele tem humilhado e vai ficar impune. No tempo oportuno o Senhor te exaltará. E quando você ouvir a voz de Deus: o que queres que eu te faça? Você vai dizer: eu quero que o Senhor me dê a vitória sobre os meus inimigos. Eu não quero vingança, eu quero vitória. Sabe por quê? Porque quem estava sendo desonrada não era Esther, era o Deus dela. Era o Deus dela. Amiga, tenha paciência e dependa do Senhor. Ele vai te honrar à vista de todas as pessoas, porque Ele sabe o que Ele faz. E a última coisa, antes de você ficar em pé, saiba que Deus te dará vitória em todas as suas guerras. O rei, ele ficou tão irado, que ele deu o que Esther precisava: vitória. E a coragem, paciência e dependência daquela mulher não salvou só apenas a vida dela, mas salvou a vida de todo o seu povo. Eu quero te dizer nessa noite: Deus não se esqueceu de você, e Ele não está cego diante dos seus inimigos. Deus não se esqueceu das suas guerras, e no momento certo Ele vai enviar, vai entregar a vitória nas suas mãos. Ele vai enxugar tuas lágrimas, Ele vai colocar um cântico de vitória na sua boca, um hino de louvor nos seus lábios, e você vai poder dizer: Ele me tirou do cativeiro, e hoje eu posso dizer ao Senhor: grandiosas são as coisas que o Senhor fez por mim, e por isso eu estou muito alegre. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres à vista dos nossos inimigos. O Senhor nos tirou do cativeiro, nos tirou da desonra, nos tirou da rejeição, e Ele nos colocou num lugar de honra e de alegria. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a sonhar, você vai voltar a ser feliz, alegre, valorizada, honrada pelo Senhor e por todas as pessoas. Talvez você esteja num lugar difícil como Esther estava. Um lugar muito difícil, diante de um tirano e de um país que odiava seu povo. Talvez você esteja num caminho repleto de problemas. Talvez a carga pareça pesada demais para você carregar. Mas foi Ele quem te escolheu. No meio de improváveis, ou melhor, no meio de prováveis, Ele chamou você que é uma improvável. E Ele tem te treinado. Não é para você ser sensual e cheirosa. Ele tem te provado e te treinado para você ser cheia do poder de Deus.
cheia do poder de Deus. Tenha coragem, tenha paciência e dependa de Deus. Em nome de Jesus.